A Bíblia utiliza diferentes termos para descrever o conceito de inferno, cada um com nuances específicas que enriquecem nosso entendimento. No Antigo Testamento, o termo Sheol aparece frequentemente para designar o mundo dos mortos, um lugar de espera, onde tanto os justos quanto os ímpios permanecem até o julgamento final. No Novo Testamento, o termo Hades, oriundo da cultura grega, é usado para descrever uma condição semelhante, mas com conotações mais alinhadas à punição dos ímpios. Além disso, encontramos o termo Gina, derivado do Vale de Inom, que era um local literal fora de Jerusalém associado ao fogo e à destruição. A Gina tem um peso simbólico importante, sendo frequentemente usada por Jesus para se referir à punição eterna. Esse termo traz imagens de sofrimento ininterrupto, algo que vai além do conceito temporário do Sheol, ou Hades. Também há referências ao lago de fogo no livro de Apocalipse, descrito como o destino final de Satanás, dos demônios e daqueles que rejeitaram a Deus. Cada termo reflete um aspecto do juízo divino, sublinhando a gravidade das escolhas espirituais humanas. Os estudiosos das Escrituras destacam que esses termos nem sempre são intercambiáveis. O Sheol e o Hades, por exemplo, têm mais a ver com o estado intermediário após a morte, enquanto a Gina e o Lago de Fogo estão ligados ao julgamento definitivo. Essa distinção é essencial para compreender o ensino bíblico sobre o inferno, pois revela diferentes fases do plano escatológico de Deus. Além disso, mostra que o conceito de inferno evoluiu ao longo da revelação bíblica. O significado desses termos é intensificado por sua relação com a justiça divina. Eles apontam para a santidade de Deus e a consequente necessidade de que o pecado seja tratado de maneira justa. Essa ideia permeia as Escrituras, mostrando que o inferno é tanto um lugar quanto uma condição de separação de Deus. Essa compreensão traz um senso de urgência ao chamado ao arrependimento. Em resumo, a Bíblia apresenta o inferno como um conceito complexo, multifacetado e enraizado no caráter justo e santo de Deus. Os diferentes termos usados nas Escrituras ajudam a capturar a amplitude desse conceito, desde o estado intermediário até o julgamento final. Essa compreensão nos desafia a refletir sobre nossa condição espiritual e a buscar uma vida em alinhamento com os propósitos divinos. Descrições físicas e simbólicas do inferno. A Bíblia utiliza descrições gráficas e impactantes para ilustrar a realidade do inferno, muitas vezes mesclando elementos físicos e simbólicos. Um dos elementos mais recorrentes é o fogo eterno, mencionado por Jesus em passagens como Mateus 25:41. O fogo simboliza tanto o sofrimento quanto a purificação, mas no contexto do inferno, é associado à punição e à justiça divina. Essa imagem fácil de compreender tem como objetivo provocar um senso de urgência nas escolhas espirituais. Outro elemento frequentemente citado é o das trevas exteriores. Em Mateus 22:13, Jesus descreve o inferno como um lugar de trevas onde há pranto e ranger de dentes. As trevas simbolizam a separação completa de Deus, que é luz e vida. Essa descrição aponta para a natureza do inferno como um lugar de isolamento extremo e desespero. O pranto e o ranger de dentes reforçam a ideia de remorso e sofrimento intenso. Outras passagens também usam imagens que despertam temor, como vermes que nunca morrem e fogo que nunca se apaga, mencionados em Marcos 9:48. Essas descrições sugerem a permanência do sofrimento e a irrevogabilidade do julgamento. Embora possam ser vistas como simbólicas, elas não diminuem a seriedade do tema. Ao contrário, sublinham o contraste entre a vida eterna na presença de Deus e a morte eterna na sua ausência. Alguns estudiosos interpretam essas imagens de forma mais metafórica, argumentando que o foco é mais sobre a separação de Deus do que sobre a punição física literal. No entanto, mesmo nessa perspectiva, o inferno permanece como um estado terrível de alienação e desespero. Outros apontam que essas descrições
visam comunicar a gravidade do inferno de maneira que possa ser entendida por leitores de diferentes épocas e culturas. Essas descrições enfatizam a seriedade do inferno e o custo do pecado. Elas servem como um alerta para a humanidade e reforçam a importância do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Ao contemplar essas imagens, somos desafiados a reconhecer a justiça de Deus e a responder ao seu chamado para a salvação. Quem vai para o inferno? A questão de quem vai para o inferno é uma das mais desafiadoras e polêmicas na teologia cristã. A Bíblia apresenta critérios claros, mas também deixa espaço para interpretações. Em passagens como Mateus 25, 41, 46, Jesus fala sobre o julgamento final, separando os justos dos ímpios com base em suas ações e na relação com Deus. Aqueles que rejeitam a Deus e vivem em rebeldia deliberada são descritos como destinados ao inferno. O Apocalipse 20:15 é uma passagem-chave que menciona que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esse versículo enfatiza a importância da fé em Cristo como o caminho para a salvação. Além disso, Romanos 3:23 e 6:23 reforçam que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas a salvação é oferecida através de Jesus Cristo. Isso mostra que o inferno é uma consequência das escolhas individuais. Outro aspecto importante é o conceito de rejeição ativa ou passiva de Deus. Alguns acreditam que o inferno é reservado apenas para aqueles que rejeitam abertamente a Deus, enquanto outros veem como critério também a indiferença à mensagem do Evangelho. Passagens como João 3:36 reforçam que crer em Jesus é essencial para evitar a condenação. A doutrina do inferno também suscita questões sobre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Alguns teólogos argumentam que Deus julgará essas pessoas com base na luz que receberam, citando Romanos 2:14 e 16 como referência. Outros acreditam que isso sublinha a importância de compartilhar o Evangelho para que todos tenham a oportunidade de crer. Essas reflexões deixam claro que o destino eterno depende de nossa resposta à graça de Deus. A mensagem do Evangelho nos chama a reconhecer nossa necessidade de salvação e a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Assim, a compreensão sobre quem vai para o inferno serve como um lembrete solene da gravidade das escolhas espirituais e da misericórdia divina.